Olá, hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. O que é, como conseguir, como manter esse atributo tão espetacular que nos faz levar a vida para frente com garra, com alegria, com harmonia. Se o assunto te interessa, fique com a gente porque nós vamos tratar dele agora. Sejam todos. Assim nós vamos começar o nosso assunto, autoconfiança, um atributo super importante que nos faz levar a vida para frente, como já disse, e que nós devemos cultivar sim, né, buscar alcançar se nós não estamos tendo, né, e nos dá um grande prazer viver nessa faixa vibratória, nos dá realizações, nos dá conquistas, e nós estamos justamente desejando essas coisas. Mas pode ser que a gente esteja muito ligado, né, com a opinião alheia, a gente pode estar muito ligado com as objeções internas, e essas objeções, né, que nós temos, essas sombras, né, que nos assustam, e nos fazem ficar recolhidos, nós precisamos sim olhar para elas, né, com grande carinho e com muito interesse também. O que nós fazemos é fugir dessas questões todas, mas na verdade fugir delas não vai ser a melhor coisa, não é? Então nós precisamos enfrentar, né? Então de que depende, né, a nossa autoconfiança? Mas primeiro, o que ela é? O que é a autoconfiança? É um atributo, não é? De nossa pessoa. Todos os seres humanos têm autoconfiança. Podem não estar expressando a sua autoconfiança, podem não estar ligados com ela, sintonizados com elas, né? Mas todos nós possuímos, porque isso é um atributo do espírito, não é um atributo do ego em si, ele é primeiro do espírito, porque o espírito ele é poderoso. Ele é sábio, ele tem meios para lidar com a vida, e a mente já não está com essa bola toda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer a diferença é essa, né? A autoconfiança é um atributo, não é da mente não, é do espírito, mas a mente pode se mirar, né, no seu espírito e trazer aqui para a vida essa capacidade e levar a vida de um jeito muito, muito, muito satisfatório, que é o que nos interessa, não é verdade? Então nós vamos conversar a respeito disso. Porque, gente, fala a verdade, passar a vida em cima do muro não vai dar, né? Vendo as coisas acontecerem para as outras pessoas e para nós não vai dar, não é verdade? Logo, logo a gente começa a perceber que alguma coisa não vai muito bem, né? E em sendo assim, é preciso que a gente debruce os nossos olhares para entender as nossas questões, não é verdade? Então, o que acontece? A gente vive com ansiedade e com medo, não é? Ansiedade, medo, cheio de preocupações e aí vivendo uma vidinha mais ou menos, porque não está sabendo fazer o que deveria fazer, ou o que gostaria também. Então, não é muito bom assim, nem muito satisfatório viver dessa forma. Todo mundo há de convir que não vale a pena viver assim. Então, o que acontece? A gente cai para a depressão, né? Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo que não tem ambição na vida. Poxa, você já não tem ambição, que já não acredita que pode, né, ter alguma coisa? Oi, Cláudia. Assim, é tão importante que a gente olhe para esse assunto com um carinho enorme, né, e com um desejo de restaurar isso aí em nossa pessoa, se a gente não está lá expressando muito bem, né, esse atributo tão valioso para nós. Então, nós podemos e devemos mudar esse quadro, não é verdade? Mas nós queremos mudar esse quadro. Nós precisamos de querer mudar esse quadro. Então, para mudar esse quadro, primeiramente nós vamos compreender isso que nós já dissemos, né? Que a gente é um espírito antes de ser uma matéria, mas que na verdade nós somos a mesma coisa, espírito e matéria é uma coisa só, isso aí é só uma diferença de gradação, né? Quanto mais o espírito desce, mais corpos ele vai vestindo, mais ele se torna condensado.
Então a matéria é o espírito condensado ou congelado, como alguns dizem. Então todos os atributos que estão lá no nosso espírito estão também no nosso corpo material. Mas a gente precisa fazer despertar isso, né? Então a gente veio aqui na Terra para trazer luz para a matéria e para fazer a matéria subir. Eu tenho sempre falado isso com vocês, que a gente está polarizado daqui para baixo, né? Daqui para baixo, e esquece de deixar a energia subir. E o nosso dever é a gente se mirar no espírito e fazer a energia subir. Né? Mas sem consciência nós nunca vamos fazer isso aí, não é? Então acontece o seguinte, que a autoconfiança, então, ela nos faz evolucionar, né? E ela nos faz entender que nós podemos tudo aquilo que nós quisermos, e realmente nós podemos, né? O próprio São Paulo falava isso, tudo eu posso, só que nem tudo me convém, não é? Então olha o drama, muitas vezes a gente fica só no tudo eu posso e começa a fazer coisas, né? Faz coisas e mais coisas e mais coisas, e vai ter uma queda ali na frente, porque nem tudo me convém. Então a nossa autoconfiança em algum momento ela vai sofrer também uma queda, uma quebra, não é? Porque quando nós abusamos de algo, esse algo fica extrapolado e vai nos conduzir para o negativo. Aí nós encontramos hoje tantas pessoas sem autoconfiança, com a autoestima lá embaixo, o poder pessoal parece que está zerado. Mas não está, gente, só está sendo usado ao contrário. Se eu uso o meu poder ao contrário, eu colho o contrário. Se eu não uso meu poder de jeito nenhum, fico lá estática, deprimida sobre a cama, nada vai acontecer mesmo. Né? Só que quando nada acontece, a gente caminha para a autodestruição. Assim nós precisamos nos alertar com essas coisas e sempre fazer essas reflexões, não é? Então, todo ser é autoconfiante por natureza, porque é um ser espiritual em primeiro lugar. Mas nós precisamos reconhecer isso e praticar as coisas do espírito se a gente quiser dar à matéria uma vida boa, uma realização, né? que a gente suba e tenha uma vida boa. Então eu preciso estar autoconfiante tempo integral. Isso é possível? Depende, né? Depende se nós estamos bem integrados com a nossa realidade, com a nossa natureza. Nossa natureza humana, ela é espiritual também. Mas se nós vivemos só para a nossa realidade material, pronto, a gente já está perdendo. Conforme a gente está perdendo, nós vamos caindo, e conforme nós vamos caindo, a autoconfiança cai também, né? Então nós passamos a vibrar do lado emperrado da vida, que é medo, que é insegurança, e a gente não tem a força interna disponível, então, para fazer as coisas. A gente vai estar sempre assim, lá, sabe, naquele nívelzinho bem miserável, né? Porque o pensamento fica num nível bem miserável, porque está triste, está depressivo, não acredita em nada, não acredita em ninguém, e também não se abre, né, a ter essa vida interior de forma rica, e fica vivendo só as migalhinhas da vida material. E as migalhinhas também vão diminuir até que a gente se torne miserável. Isso não é para acontecer de jeito nenhum, mas é uma bênção quando acontece, né? Eu sou louca? Também de jeito nenhum. Porque quando acontece da gente cair para uma vida miserável, que acontece? Nós podemos dar de cara com o sofrimento, com a infelicidade e fazer uma escolha, né? Opa, desse jeito aqui não tá bom não. Desse jeito não mais. Preciso voltar aos níveis anteriores. Mas até que a gente descubra isso, muita água já passou debaixo da ponte, muita perda já aconteceu, não é? E a gente já está aí nesse nível de vida muito miserável. Então nós precisamos escolher alguma coisa, não precisamos? Então, o que nos tira a autoconfiança? Porque se nós nos encontramos num momento que nós estamos sem autoconfiança, nos é dado então fazer essa pergunta: o que está tirando minha autoconfiança? O que está me roubando
essa coisa tão importante que é o meu poder pessoal de agir na minha vida material para que ela floresça, não é? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Não é que a gente seja uma pessoa desprovida, não é não, porque a gente costuma achar que o outro é mais inteligente, que o outro é mais bonito, que o outro é mais capaz, que o outro é mais aquilo, que o outro é mais aquilo, e eu que não sou nada. Mas não é assim, é que o outro fez por onde se desenvolver, ele usa o seu talento, ele desenvolveu o seu talento, eu desenvolvi o meu. Se eu não desenvolvi o meu talento ou os meus talentos, eu vou ficar de mãos vazias, óbvio, né? Chafurdando assim naquele marzinho lá de derrotas. Puxa, nós queremos isso para nós? Então, aquela hora que a gente olha a vida do outro florescendo e reconhece que a nossa está murchando, temos que olhar para isso, né? E tirar as nossas conclusões. Por que um é mais bonito, um mais feio? Ou por que um é mais rico, outro é mais pobre? Qual é a razão de todas as diferenças? Por que a minha vida é boa e a do outro? Não é o contrário? Porque se eu não me faço perguntas, eu nunca vou buscar respostas, eu vou me acomodar com a realidade que eu estou vivendo. Se eu me acomodo com a realidade que eu estou vivendo, que a vida é assim mesmo, porque não tem jeito, a vida é uma luta, nossa, a vida inteira eu ouvi isso, a vida é uma luta, a vida é difícil. Gente, não tem nada disso, isso é uma crença, porque se assim fosse, não haveria pessoas que estão bem, não é? Não haveria pessoas que têm saúde, não haveria pessoas que estão alegres, não haveria pessoas que têm prosperidade. Se há um único ser humano que está bem, que está feliz, que prospera, é porque todos podem fazer a mesma coisa, todos podem ter o mesmo nível de vida, porque o ser humano é um só, né? Agora, um que chegou num ponto bom, ele fica puxando o outro. Quanto mais ele sobe, mais ele puxa o outro, porque todos somos um. Mas a gente não entende nada disso e fica aí só pegando as migalhinhas, né, ao invés de entrar nessa onda, né, de fazer subir também a nossa vida. Então, a gente precisa fazer essas reflexões, né? E eu estava lá nesse ponto de que tira a minha autoconfiança. Todas as decepções que a gente tem, as traições que a gente recebe, não é? Os abusos que nós sofremos desde a infância. Os abusos, eles podem ser de variadas formas. A gente fala abuso, a gente pensa só no campo da pedofilia ou, né, coisas da área da sexualidade, mas não. Né? Tem a pessoa que explora a outra de todo que é jeito, que escraviza a outra e não deixa a pessoa subir, não deixa a pessoa melhorar, faz questão que ela permaneça lá, pobrezinha, simplesinha, humildezinha, para poder se servir dela, não é? Então aqui na Terra é sempre assim, a gente ia para a escola, na escola entre os coleguinhas, a gente já via essas coisas, sabe? Porque os coleguinhas e a gente mesmo, a gente já trazia no nosso comportamento o comportamento dos pais, da nossa linhagem também familiar, não é? Então, uma série de situações, né, de circunstâncias que nos fazem perder a nossa autoestima, porque a cada dia que as coisas vão acontecendo, a gente vai se fechando e vai se isolando, ou então vai entrando para a revolta. Nós podemos crescer depressivos ou revoltados e quebrando o mundo. Só que nenhuma dessas situações nos traz alegria e felicidade, e nem bons resultados, né? Isso tudo aí vai nos trazer um monte de dúvidas, um monte de frustrações. Então isso rouba a nossa autoestima e rouba a nossa autoconfiança. A gente fica se sentindo um ninguém, fica se sentindo um zero à esquerda. E um zero à esquerda serve para quê? Nem para reagir, né? Nem para reagir. Mas o que pode ser feito? Então, a gente reconhecer que a gente também se auto-sabota, porque nós adquirimos, por causa dessas coisas todas, a gente adquiriu medo de fazer as coisas. A gente perdeu a autoconfiança, não foi? Então a gente começa a se auto-sabotar. Então nós começamos a arranjar desculpas. Ah, não vou porque eu não tenho roupa, né? Então tem um casamento, a outra fala, não vou porque eu não tenho roupa. Nossa, eu usei isso muito, muitas pessoas usaram, ouvi isso a muita vida inteira, porque na verdade não queria ir. Então arranja uma desculpa. E seria bom, mas tinha timidez.
ou encontrar tal pessoa, aquela tal pessoa em algum momento podia ser promover uma cariação, né? Sabe? Ou então, muitas vezes, a gente se sente inferior ou se sente assim bloqueado no convívio. Tudo isso acontece, né? A gente que teve e tem um consultório, né? Que a gente ouve as pessoas, e não só a nossa vida, a vida dos familiares, mas as pessoas que a gente atende, a gente vê isso, mas incrivelmente. Então as nossas relações, elas são tanto complicadas e a gente não sabe vencer aquelas que são desafiantes. Fala a verdade, é ou não é? Né? Então a gente começa a se sabotar, começa a pôr objeções, porque a gente não está com a força toda, né, aflorada para poder encarar e falar, peraí, eu não quero ficar mais assim, não vou. Vem cá, fulano, ó, isso, aquele dia, tal, fulano. A gente não faz, né? A gente não faz. Então, o que acontece? A nossa vida vai entrando em um monte de perdas. Ué, vocês querem isso? Nós não queremos essas coisas, não é? Mas então, o que é que acontece? Nós precisamos, então, ver todas essas dores, todos esses traumas que nós tivemos, né? E toda a autossabotagem que a gente faz para não encarar isso, e essa sombra cresce cada vez mais, porque quanto menos a gente encara, mais ela aumenta, e quanto mais ela aumenta, mais os nossos problemas também aumentam. Assim, nós ficamos de mãos amarradas, né? Vivendo muito pobremente, espiritualmente, mentalmente, materialmente, né? Uma vida que deixa bastante a desejar. Então, a autoconfiança, o que é, na verdade? É o nosso poder pessoal, né? E a autoconfiança tem muitos companheiros, que é iniciativa, que é foco, que é decisão, que é intenção, né? Que é força, que é coragem, que é ousadia, determinação. Tudo isso é o campo, né, da autoconfiança. Todas essas coisas fazem parte de uma coisa só, que é o poder de dar início a uma nova situação na nossa vida. Eu ter a coragem para iniciar uma coisa nova. Eu determino o que é, marco aquele caminho, faço um plano e vou. Mas se eu não tiver com a autoconfiança em dia, eu até penso no objetivo, até determino, até decido, mas fica aquela coisa mais ou menos, né? Mas eu não acredito que eu vou, né? Então, autoconfiança é eu crer em mim, né? Eu saber, eu ter a certeza de que sou capaz, não é verdade? Mas muitas vezes eu não se sente capaz o suficiente. Eu ouvi isso muito também, e teve uma fase na minha vida que eu vivi isso, que eu não sabia para que lado que eu ia. Mas eu vou fazer o quê? Então a gente está tão desconectado de nós mesmos que a gente nem reconhece os nossos dons, os nossos talentos, sabe? Então, olha, que a gente nem sabe quem é, nem o que veio fazer, né? Eu tenho falado sobre isso muito. Então, que rumo que eu vou dar para a minha vida? Eu tenho autoconfiança tirada da onde? Porque eu não reconheço os meus talentos, não invisto neles, não os faço desenvolver, portanto, eu não sei o que eu vou fazer na vida, né? E a gente tem alguns talentos marcados para a gente desenvolver, né? E florescer com eles. Tá certo? Então, a gente precisa de encarar isso e entender que a gente se auto-sabota. E a gente, se auto-sabotando, a gente não deixa aflorar o nosso poder pessoal e a nossa vontade, né? E as nossas decisões, determinações, nosso foco, nada disso aparece. Mas nós precisamos correr atrás, não é? Porque ninguém vai chegar para nós e abrir nossa cabeça e pôr coisas ali dentro, mesmo que a gente não aceita. Sabe? A maioria de nós não aceita que a pessoa vem com uma informação. Por quê? Porque ela pode ter vergonha, porque ela pode achar que é ela que sabe, né? Então, muitas vezes, a autoconfiança, ela está debaixo de uma arrogância. Acha que sabe tudo, mas não está sabendo. Mas acha que sabe tudo e não aceita nenhuma interferência, nenhuma colaboração nesse sentido, nenhuma informação. Então, não se abre, não acha o próprio caminho e fica ano entrando, sai ano entrando, a vida em perda, não é verdade? Não vale a pena, não é, gente? Mas só que nós podemos vencer todas essas dores que estão lá dentro, né? E nós podemos nos liberar de todos os traumas
e nós podemos resolver a nossa situação. É por isso que eu faço as minhas lives, é por isso que eu gravo vídeos, é por isso que eu tenho meu canal no YouTube, está lá no Facebook, estou aqui falando. Né? Porque à medida que eu fui entendendo essas coisas, eu entendi que eu preciso passar à frente. Né? Vocês pensam que eu falava assim? Não falava não, eu era tímida, né? Eu não tinha essa coragem. Daí chega um dia que a gente precisa, né? Então, um dia eu comecei a ter que falar com as pessoas, ou em aulas, né, eu já narrei muitas vezes na minha busca espiritual, então eu acabava sempre com a responsabilidade de passar os ensinamentos para as pessoas, então eu fui adquirindo esse jogo, né, de expressar, de passar à frente o que eu vim fazer, mas na verdade eu vim fazer isso mesmo, eu vim para aprender, para ensinar. E para ajudar as pessoas a subirem de nível, mas eu tive que subir o meu primeiro. Eu não estou lá no topo, eu sei, eu só estou caminhando, né? Na minha frente tem um monte, atrás de mim tem outro monte de pessoas. Então a gente está no meio de uma corrente, cada um é um elo, e cada um que aprende alguma coisa ensina para um, que ainda não aprendeu. Isso é muito belo e é isso que nós temos que fazer. Não é? Mas o que acontece? A gente precisa ter uma decisão para fazer assim, não é? A gente precisa ter o foco. Decidiu, determinou, então foca nisso. Se não focar, não vai. Ah, mas aí depara com a vergonha, aí depara, não tem dinheiro, aí depara, mas o curso é lá não sei aonde, eu não posso ir, aí depara, mas não dá para mim ir porque a minha mãe não sei o que, né, o meu filho, um amontoado de desculpas, né? Então, enquanto a gente está no nível da desculpa, a gente não vence e não resgata a autoconfiança. Aliás, a gente nota que começou a resgatar a autoconfiança quando parou de dar desculpas, quando apesar disso, eu faço isso. Embora seja assim, eu faço assado, não é? Então, nós começamos a reagir. Quando a gente começa a reagir, isso é belo demais, né? Porque aí a gente viu que a gente começou a matar as objeções, né? Eu só tenho esse sapato, então eu tenho que ir todo dia com o mesmo sapato, que me importa? E daí? Vai incomodar o olho do outro, não é o meu? Né? Eu estou dizendo essa fala aqui, é uma fala da minha irmã. Minha irmã, com 13 anos, ela furou um olho com um garfo, porque ela foi tirar um ganchinho em uma caixa e o garfo veio no olho, então ela perdeu a visão. Quando vazou o cristalino, ela ficou com um olho meio esbranquiçado, né? Porque normalmente o olho de pessoa cega, ele é esbranquiçado mesmo. Bom, e aí todo mundo morre de dó e todo mundo quer que ela não tenha complexo, e aí naquela época existia uma lente que era o globo ocular, era a parte inteira do olho branco e a pupila. Então era essa casca de olho, né? Com o olho pintado, parecido com o dela, então colocava aquilo no olho. Tá. Só que com movimento ou com coisa assim, às vezes a lente virava e ela ficava estrábica, né? Então um olho olhando para cá, o outro para o outro. Aí até que ela atinava, ou alguém falava, então ela tinha aquele trabalho de tirar a lente, pôr a lente de novo. Enfim, um problema. Até que um dia ela resolveu que não ia usar aquilo mais. Então parou de usar a lente. Bom, passa o tempo, mais para frente as lentes modernizam e aí aparece a lente, essa lente de contato que é só o tamanho da pupila. Então, vai ela colocar a lente do tamanho da pupila. Né? Mas aquela lente, antigamente, era uma coisa também muito difícil. Entrava um cisquinho, a pessoa fica desesperada. Enfim, um dia ela falou assim, quer saber? O meu olho não está incomodando o meu olho, está incomodando o olho dos outros, então para mim tanto faz, né? Então, olha, isso é uma autoconfiança, tanto faz se eu tenho um olho esbranquiçado ou não, incomodar o olho do outro não me faz nada, né? Então isso é um resgate, né? Isso é um resgate de autoconfiança, isso é um enfrentamento, isso é um enfrentamento. Então a pergunta é, eu sou capaz de enfrentar
a todas aquelas coisas que roubam de mim a minha autoconfiança, sejam os meus bloqueios, os traumas que eu passei, os abusos, todas as situações, eu sou capaz de enfrentar isso, de olhar para isso e dizer, chega, né? Então a gente precisa de estar aí com essa atenção para poder resolver essas questões. Então a gente pode sempre resgatar algo que perdeu ou que abandonou, né? A gente pode sempre recuperar todos esses atributos que são pertinentes à criatura humana, mas que a gente não está usando, que a gente ou abandonou, né? Ou esqueceu de fazer, desenvolver. Então nós temos aí desafios e nós precisamos olhar para eles, não é? Então a pergunta, vocês estão com a autoconfiança abalada? Querem resgatar, né, a sua autoconfiança? Querem voltar a viver com dignidade, né? E se o outro está incomodando comigo, é problema dele e não meu. Exatamente, né, Raquel? Então nesse caso aí, o que acontece? A gente está se recuperando. Porque a pessoa pode se incomodar ou não. Agora, quanto mais eu me incomodo com a minha deficiência ou com a minha questão, que eu considero inferior a dos demais ou indesejável, quanto mais eu incomodo, mais eu passo essa imagem, né? E a pessoa fica também incomodada. Eu preciso acabar com isso, porque se eu tenho uma postura tranquila, né, serena, firme, a outra pessoa, ela se sente bem do meu lado. Ela vai gostar de ficar do meu lado e ela vai ser canal de oportunidades para mim. Mas se eu sou uma pessoa desconfiada, acho que eu não estou agradando, imagina, né, a pessoa não quer ver meu olho assim, eu nunca vou ter um emprego decente porque meu olho é assim, ou porque minha perna é assada, porque meu braço não sei de que jeito. Então eu não passo firmeza, né? As pessoas não vão me querer. Então por que as pessoas vão acabar me rejeitando? Porque eu próprio me rejeito. Então, nós não precisamos enfrentar essas coisas? É óbvio, né? Então nós precisamos de abrir um caminho de crescimento para nós. Do jeito que as outras pessoas cresceram, nós também precisamos de abrir um caminho de autoconhecimento. Abrir caminhos é uma das coisas que a autoconfiança faz. Está no pacotinho do poder pessoal. Abrir caminhos, tomar iniciativas, inovar, né, trazer ideias originais. Isso está no pacotinho da autoconfiança. É muito interessante isso, né, porque o pacotinho da autoconfiança, ele pode estar presente na vida da pessoa de várias formas. Pode estar lá na alma dela, na expressão que ela tem na vida, na forma que ela demonstra ser, na sua tarefa de vida, na sua maior dificuldade. Então, como saber dessas coisas? Porque às vezes a pessoa nasceu com dificuldade na autoconfiança mesmo. Ela nasceu com um pacotinho de coisas para resolver, que ali está embutido esse desafio de olhar a vida e saber lidar com ela e abrir seus caminhos. Mas ela não sabe, ela não dá conta de fazer, tem dificuldade, então ela não sabe que é para ela vencer isso. Né? Como eu já expliquei tantas vezes para vocês, a gente vem com as coisas marcadas num destino para ser cumprido, não é para sofrer, né? É para resolver. Então, se eu venho com o pacotinho da autoconfiança na aprendizagem, na dificuldade, eu preciso então desenvolver todos os atributos que estão naquele pacotinho. Aí eu vou precisar então entender, nossa, para mim é difícil tomar iniciativas. Eu não dou conta de tomar iniciativas. Então, eu preciso aprender, ou preciso entender as características e praticar. Como que a gente aprende uma coisa, não é fazendo? Não tem jeito de ter uma habilidade sem fazer. Não tem jeito. Né? Sem prática, nós não aprendemos nada. Então, o dia que eu aprendi a dirigir foi muito engraçado, né? Porque eu estou indo, né? Aí eu entro numa curva assim, e eu tô indo, e não fui virando não, então o carro foi indo assim,
né? Então, a minha mãe, que me ensinava, ela pegou o volante depressa, né? Virou coisas de aprendiz, não é? Mas não é por isso que eu ia deixar de continuar minha aprendizagem. E ela também não deixou de continuar a me ensinar por causa disso. Então, o quanto que nós somos resistentes, né? A autoconfiança, ela é exigente, ela quer que a gente insista. Ela quer que a gente insista. Às vezes a gente não quer insistir, a gente desiste na primeira. Porque se vai olhar lá no mapa da pessoa, ela está com o pacotinho da autoconfiança, não é dificuldade. Ela não sabe realmente ser autoconfiante, ela precisa se treinar a ser, né? E aí, olhando no mapa, tem uma série lá de razões, né, pelas quais a pessoa tem a dificuldade de tomar as iniciativas. Então, é uma série mesmo de situações, né? Às vezes a pessoa valoriza demais a família e não consegue tomar iniciativa para ela. Ou, às vezes, a pessoa quer ajudar demais todos os outros e não sobra tempo dela para ela. A autoconfiança vai abaixando. Claro! E ela vai começar a se sentir infeliz. Tudo para o outro, nada para mim, né? Então, para vocês verem como que é complicado. Por exemplo, eu sou baixa e eu já resolvi isso comigo, mas existem pessoas que querem nos derrubar. Mas a autoaceitação, autocuidado, vai atrair alguns e incomodar outros, então não tem jeito. Não tem jeito para os outros, então o problema deles, né? Importa para nós. Se você já aceitou a sua altura, está de bem com ela, o que vai acontecer? As outras pessoas vão aceitar você com a sua altura, vão parar de te questionar, né? Vão parar de mandar você colocar um saltinho, né? Não precisa. Então, o quanto eu me amo, o quanto eu gosto de mim, não é? Aí a autoconfiança vai passar por isso também, o quanto eu gosto de mim, né? O quanto eu me amo, não é verdade? Então, aí tem esse ponto super importante, né? Que é de como resgatar a autoconfiança. Como que eu resgato, né? Será isso possível? E eu só estou não entrando na onda. Você não está entrando na onda das pessoas. Nossa, meus parabéns, né? Isso mostra que você está de posse da sua autoconfiança. E aí, nesse caso, você passa a ser um exemplo para todas as outras pessoas que têm problema com a altura ou algum outro tipo de problema, como eu contei o caso da minha irmã. Quantos problemas a gente tem na vida, né? Assim, enfrentar aquele que a gente considera um problema, ele deixa de ser. E a autoconfiança cresce. Mas então, como fazer a autoconfiança voltar, né, a fazer parte do nosso dia a dia? Ou como aprender, então, a utilizar este potencial de uma forma legal, bacana, né, que nos faça ter uma vida bela e cheia de bons resultados, né, cheia de amigos, cheia de realizações, que é o que a gente quer, né? Então, tem um jeito que é muito rápido, efetivo, né? Que seria assim, na hora, na hora, mas é preciso que a gente, então, faça. Por exemplo, né? Se a gente gosta de ouvir determinada música, o que nós fazemos? Nós ligamos o nosso aparelho de som e selecionamos já aquela faixa e já vamos direto ouvi-la, não é? Ou não? Então, isso quer dizer, eu sintonizo imediatamente com aquela onda, não é? É a mesma coisa um canal de televisão, que a gente tem um controle na mão e você sintoniza imediatamente aquele que você quer. Então, quando você sintoniza o canal que você escolheu, você imediatamente está atento ao que ele está lhe trazendo, não é? Assim, se nós queremos nos sintonizar com a nossa autoconfiança e o fazemos rapidamente, nós
estaremos nos sentindo autoconfiantes na hora. Mas nós somos capazes de fazer isso, não é? Então eu me sento, o que eu preciso? Resgatar minha autoconfiança? Então eu fecho meu olho um pouquinho, né? A gente vem para cá, né? Quando a gente faz orações, a gente não vem para cá, vê que a gente faz assim, fecha o olho e vem para cá, né? Quer dizer, eu venho para o meu espírito, eu venho para onde eu me comunico com o meu espírito, para onde, né, de onde virá a minha intuição. Ali, no meu espírito, eu tenho todos os atributos. Então, eu vou me coligar e vou falar, eu sou a autoconfiança. Né? Eu sou a autoconfiança. E vou chamando a autoconfiança. Né? Vou chamando a autoconfiança. Eu sou autoconfiança, eu sou autoconfiante, eu sou autoconfiante. E polarizado aqui. Né? E no começo pode ser que a mente vai começar a trazer todas as encrencas, todas as dores, todos os dramas, tudo aquilo que já a mente vai começar a trazer. Aí você vai falar, né? Então todas as sombras virão para você iluminá-las. Então você continua, eu sou autoconfiante. Eu sou autoconfiante mesmo assim. Sou autoconfiante mesmo assim. Sou autoconfiante mesmo assim. Mesmo apesar disso, eu sou autoconfiante. Então você vai trabalhando a autoconfiança dentro de você, de repente a sua mente vai entrar em silêncio e você vai ficar pleno, né, daquela sensação. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Quanto tempo por dia a gente gasta puxando a nossa alegria, a nossa autoconfiança, o nosso sucesso? Nenhum. A gente, ao contrário, está lá, polarizada aqui nesse lugar, mas como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o dinheiro acabou, como é que eu vou fazer? A pessoa não chegou, meu marido não chega, ele não chega, o que será que aconteceu? Né? E a gente fica naquele pandemônio, né? Aquela situação periclitante aqui dentro de nós, não é isso? A autoconfiança vai embora, o problema cresce, a sombra fica enorme, né? Então, é isso, né, pessoal? Se a gente não fizer essas reflexões, nós nunca vamos conseguir, né? Portanto, que então um dos caminhos é a ressonância com a onda da autoconfiança. Esse caminho é imediato, né? Imediato, basta ligar com ele, mas ligar de verdade, né? E a sombra chegando, você ilumina ela e ela vai desaparecendo. Bom, a maioria não dá conta de fazer isso, não vai fazer, tem preguiça. Imagina se eu vou conseguir parar, ficar lá quietinho e conectando com a autoconfiança, eu nem sei o que é isso, né? Então não vai. Então, se não vai pela sintonia, pela ressonância e pela fé, né? Que isso é a fé, você saber que existe esse atributo e ligar-se com ele, e vai ter imediatamente a resposta, mas você não tem essa fé, também não quer experimentar, não acredita, então sobra um caminho que é o autoconhecimento, que eu sempre venho falando para vocês. Não tem jeito se não for pelo autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É eu me entender, eu me ver como que eu funciono, o que eu estou carregando, né, de peso na minha mala, quais são as minhas facilidades, eu observar no dia a dia as minhas facilidades, as minhas dificuldades, aonde eu emperro, onde eu não emperro, aqui eu vou bem, aqui eu não vou de jeito nenhum. Autoconhecimento, se pesquisar, se observar. Mas eu pergunto novamente, você tem paciência para fazer isso? Você tem vontade de fazer isso? Não, a gente não quer, a gente quer pegar um comprimidinho, pôr na boca e achar que vai resolver. Né? Então, tudo isso é equívoco. Nos ajuda, muitas coisas que estão aqui na Terra nos ajudam, mas são equivocadas. É o tratamento que não é o correto. Né? O mais certeiro é a gente se tornar aquilo pela ressonância, né? Que é imediato, mas ninguém quer. Né? Autoconhecimento. Ninguém quer também, ninguém quer admitir que é medrosa, ninguém quer admitir que está vacilando, ninguém quer admitir que está se sentindo inferior, ninguém quer admitir que está bloqueado. Não, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é de quem abusou. Não tem fim isso, pelo amor de Deus. Então fica no nível do lamento, né?
Aí, se eu entrar para o autoconhecimento, eu vou ter que abandonar o nível do lamento, porque eu vou reconhecer que eu fico lamentando. E que eu fico ali naquele mar de lama, né? O que eu quero para mim, não é? Então, pelo autoconhecimento, vai precisar de estudo e prática de ensinamento, né? A gente vai precisar de estudar e praticar ensinamento, porque senão não vai sair, não, tá? Porque precisa mudar a mentalidade, porque a nossa mente, ela não está bem. A nossa mente não se mira no espírito, não se sintoniza com a onda que ela quer, né? Então, no caso, a autoconfiança, a nossa mente não está sintonizada com a autoconfiança, ao contrário, está sintonizada com as perdas, né? Com a falência, enfim, com todos os problemas que a gente tem. Então, precisa mudar o que pensa, né? Estou me sentindo assim, mas eu posso sair disso, existem maneiras, eu vou encontrar, né? Então começa a mudar a mentalidade, precisa positivar aí o que pensa, não é verdade? Então a gente precisa aceitar todas as coisas nossas, aceitá-las, enfrentá-las, né? E transmutá-las, nós mesmos, porque ninguém vai fazer isso por nós, não tem um salvador que venha nos salvar a gente, nós precisamos tirar isso da cabeça, né? Nosso salvador é nós mesmos. É a gente mesmo que se salva, não é? É isso. E como que a gente se salva? Pelos ensinamentos, porque sempre a Terra contou com pessoas evoluídas que trouxeram pistas para nós. E nós vamos aproveitar. Mas a gente quer estudar ensinamento, não é? Hoje em dia, a religião é para a gente abandonar mesmo, né? Porque o caminho agora é interno, não é externo, lá do lado de fora nós não vamos achar, mas religião atrapalhou a gente muito mais, né? Do que ajudou, né? Muito embora eu fui muito beneficiada, passei por 4 e aprendi muitas coisas, mas vi que não era o caminho. Me ajudou, mas não me resolveu. As minhas coisas só começaram a resolver o dia que eu comecei a me autoconhecer, né? E aí eu indico isso para vocês, autoconhecimento, não é verdade? Então, pelo autoconhecimento, fica muito mais fácil, porque aí você vai reconhecendo aonde que está apegado, o que precisa desapegar, né? E pelo estudo de ensinamentos você se fortalece. Não tem força interior que não venha, que venha fora de estudar ensinamentos e de praticar, porque o que eu ensino eu preciso aplicar na minha vida, não é? Assim, não tem solução para nós se não for dessa forma, não é? O que acontece? A gente tem preguiça de estudar, né? Especialmente ensinamentos. A gente acha que está fora de moda, que é piegas, porque a gente está tão materializado, né? A gente está num nível tão inferior que nós nem admitimos a possibilidade de começar a subir. É isso. Agora, se eu me dispuser, se eu me cansar do sofrimento, se eu me cansar das perdas, se eu me cansar, né, da frustração, do isolamento, pode ser que então eu me dedique a alguma coisa, não é? E o meu gosto, né, e o meu dever é estimular vocês a buscar autoconhecimento. E há muitas formas de buscá-lo, né? E aqui eu trabalho é a numerologia, como você sabe, né? Quem já fez sabe que as indicações estão todas ali, e isso é muito interessante. Estou pegando o gancho da autoconfiança, aí quando a gente pega um mapa numerológico, tem lá, a pessoa está com dificuldade na autoconfiança, ela não consegue ser autoconfiante de abrir os seus próprios caminhos, ela está sempre amarrada com alguém ou com alguma coisa. Então, você vai olhar no mapa, ela precisa de estar sempre junto com alguém para fazer a vida dela rolar. Aí ela fica dividida entre ela e a pessoa, né? Ou então, aliás, já comentei isso aí, né, um pouquinho antes. Ou então, ela é uma pessoa que veio para trabalhar com a humanidade, e aí ela vai desvestir o santo dela para ficar vestindo todos os outros. Então ela não consegue manter a individualidade dela, ela não consegue achar a hora para ela fazer um passeio, ela não consegue achar uma hora para andar à toa, olhar uma vitrine, sabe? Essas coisas da vida que relaxam, que alegram, fazer um esporte, porque está sempre lá com aquele monte de compromisso para ajudar os outros. E o que adianta? Nada, porque vai trazer frustração,
né? Muito cuidador acaba batendo, né, judiando aí dos cuidados, né? Dos cuidandos, né? Porque não relaxam. Então, como é que faz? Tudo só para o outro, nada para mim? Então, a situação é essa, né? Fica aí para vocês as indicações, né, de prática de espiritualidade, se quiserem melhorar a sua vida, resgatar a sua autoconfiança, se tornarem pessoas fortes. Porque, na verdade, o primordial da vida é isso, é praticar o bem, né, fazer o bem, falar o bem. Então, só pensar o bem, só falar o bem, só fazer o bem, né? Fica essa indicação também. Então, tudo que for fazer, pense antes, isso aqui é bom para mim? Isso aqui é bom para os outros? Né? Se eu falar isso, é bom para mim? É bom para os outros? Se eu fizer assim, é bom para mim? É bom para os outros? Então, você começa a ficar seletivo, né? Seletivo com a sua vida, com a sua pessoa, com as suas ações. E você começa a melhorar, né? Você para de errar. Então, se a gente focalizar no bem, na verdade, no belo, nós vamos sair dessa vidinha, mais ou menos, que a gente está, e vai começar a florescer. Não é bom assim? Outra coisa, ser sincero, né? Sincero com a gente, sincero com as pessoas, né? Generosidade também, ter generosidade com a gente, ter generosidade com os outros, são todos ensinamentos para a gente praticar. E a gratidão, né? Começo a agradecer pelas coisas, eu começo a me sentir bem, minha autoconfiança cresce. Eu começo a me equilibrar. Excelente reflexão, Ângela. Opa, beleza, realmente, né? E se a gente não parar para refletir sobre esses assuntos, eu pergunto, quando é que a gente vai poder resolver? Nunca, né? Nunca. Todo dia um pouquinho e um pouquinho todo dia. Beleza, isso mesmo. Né? A gente joga as palavras e passa o ensinamento aí. Agora vamos praticar. Todo dia, um pouquinho todo dia. Gente, isso muda a vida. Então, se eu sou uma pessoa tímida, todo dia eu vou praticar um pouquinho, me soltar. É muita alegria que eu sinto de poder estar partilhando, porque são achados, né? Especialmente depois que eu comecei a trabalhar com a numerologia, eu dei um salto interno, porque numerologia é autoconhecimento e é uma iniciação, é um caminho de crescimento, tá? As reflexões são sempre proveitosas. Obrigada, Ângela. Assim, pessoal, muito obrigada, então, viu, pelas gentis palavras também, e até a próxima semana, né, se Deus quiser, viu? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.